Hoje, no Gabinete de Portas Abertas, eu recebo o meu amigo e jovem liderança do nosso partido e do nosso estado, o vereador Amós Laurindo, da cidade de Teresópolis, para a gente bater um papo e tratar de um tema que é fundamental na política, que é renovação. Muito se fala na necessidade de renovar. Então eu convidei o Amós, nós teremos outros convidados que tratarão do mesmo tema. Amós, para a gente saber como é que foi essa tua opção de entrar na política. Você vem de outra atividade. Na sua primeira eleição já chegou à vitória, né, ao mandato na Câmara de Vereadores da cidade de Teresópolis. Então, queria saber de você como é que foi essa decisão de disputar a eleição, de entrar na política e como tem sido essa experiência. Léo, antes de mais nada, para a gente é motivo de muita alegria, né? Poder estar aqui participando desse podcast. Me sinto em casa, em família, dentro do MDB. Uma migração nossa nessa última janela, né? Então, de antemão, quero agradecer aí a forma que você, como presidente, nos recepcionou dentro do MDB e tendo a oportunidade hoje de falar um pouquinho de política, falar um pouquinho da nossa história. Isso para a gente é algo muito importante. E política para o Amós nasceu de forma muito diferente, no sentido de que o Amós não tem contato, nunca teve contato político, não tem histórico político, não tem familiar político. A política, não vou dizer que foi algo do acaso, mas isso começa lá em 2018, na curiosidade de entender um pouquinho do movimento que estava acontecendo no país, e aí gera aquela necessidade de você pelo menos entender um pouquinho da dinâmica do que se está falando, e aí a gente começa a trabalhar um pouquinho mais a nível desse conhecimento, e a gente já tinha um projeto social na cidade, muito atuante, nada direcionado à política, e quando a gente de repente se encontra numa posição onde a gente não conseguia mais atender toda a nossa demanda, porque o projeto aumentou, a demanda cresceu, a gente fala, cara, está nascendo um movimento muito forte no país, eu gostei daquilo que eu pesquisei, li e quero me aprofundar. Eu quero não simplesmente ser um representante de um projeto social. Eu entendo que a comunidade ela precisa de um representante, alguém no legislativo, alguém com uma voz. E aí nasce ali um desejo, nasce ali um sonho, que lá em 2018 a gente começa a se preparar. Eu ia fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas, eu travo a minha pós e vou estudar política. Fico 2 anos da minha vida estudando e, paralelo a isso, aquela dinâmica muito simples da política, até porque era tudo muito novo na minha vida, de tomar um café. Vamos tomar um café com um, toma um café com o outro, vamos compartilhar esse projeto, esse sonho. Eu tenho uma base, Léo, a minha base é a igreja. Então, o Amós ele era conhecido muito pelo projeto social e principalmente pela base que é a igreja. E a essência da política, você fala algo muito importante, mas a essência da política é o diálogo, né? É a conversa. É você ouvir as pessoas, é você afirmar as suas posições, mas dando espaço para ouvir, às vezes, uma sugestão, uma divergência, refletir, às vezes, sobre algo que você entendia de outra forma. Perfeito, então, acho perfeito. E a gente tem visto, né, nesses tempos de polarização, às vezes as pessoas com muita dificuldade de ouvir o outro, né? Perfeito. Você pode, quando você tem convicção naquilo que você acredita, você pode ouvir uma opinião divergente, respeitar aquela opinião, refletir sobre aquela opinião, sem abrir mão das suas convicções. Claro, né? claro. A gente tem visto as pessoas dão muito pouco espaço a isso, né? Perfeito. Ou concordam ou se discordam, não querem nem ouvir, ou querem ofender. Então é algo que a gente... você, quando fala da questão do tomar um café, né? Isso. É exatamente isso, é você dar espaço para sentar e conversar. Perfeito, dialogar sobre o tema, até porque eu era essa pessoa, tá? Eu me sentia essa pessoa bloqueada, travada, resistente com a política. E quantas vezes eu falei, cara, a política não dá certo. Na verdade, a politicagem não dá certo, a política dá certo. A política é fundamental. É necessária. É necessária, é fundamental. E a política está em todo momento da nossa vida. Todas as escolhas
todos na nossa rotina, no dia a dia, tudo é política. São as escolhas políticas que definem se a nossa vida vai ser melhor ou vai ser pior. Perfeito. E aí você fala assim de um jovem, tenho 28 anos, Léo, sou muito novo, que nunca tinha participado de política, de comunidade, carente, sem muita expectativa a nível dessa comunidade em relação a nós. E isso nasce de uma forma tão grande que a gente fala, cara, é possível e é real. Eu começo a... Você falava da tua experiência na igreja, eu te... Perfeito, isso, não, porque a igreja, a fé, não vou falar igreja não, a fé, independente da religião, a fé, ela faz você criar expectativas naquilo que não existe, porque isso é fé. Fé é você chamar à existência aquilo que não é real. Então, quando você coloca a fé em ação, de fato você começa a acreditar que o impossível é questão de ponto de vista. Não existe, para o Amós não existe o impossível. O impossível é para aquele cara que olha para uma dificuldade e fala assim, eu nunca vou vencer essa dificuldade. Não, para mim isso não é real. A fé faz o Amós acreditar que o menino da comunidade, que o menino que cresceu na dificuldade, com papai pedreiro até hoje, que ele poderia chegar e poderia fazer a diferença na política. Isso é fé e você acreditar que não existe possível. Então a gente trilhou esse caminho. A gente passou a entender que o impossível só depende de determinação, vontade, força, aquele negócio de você acordar todo dia e dizer, hoje eu quero mais, hoje eu vou chegar além, hoje eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem. E a gente cresceu com essa inspiração. A comunidade também força muito isso, né? Porque na comunidade... Vai te impulsionando adiante, e vai te cobrando cada vez mais. Perfeito. Dentro da comunidade é a lei da sobrevivência, né? Então você precisa, vamos dizer, ficar um pouco mais esperto e você precisa estar se renovando todos os dias. Na comunidade, se você não se inovar amanhã, tem alguém que passa por cima de você. Então essa dificuldade que a gente tinha lá atrás, isso passou a se tornar motivação. Quando a gente pega, Léo, a dificuldade e coloca ela como motivação, esquece, pô. Esquece. Aí o impossível acontece. E aconteceu. Poder de transformação. Acabou. Né? Total. Eu vou muito daquilo. A mente e o coração. O coração fala da fé e a mente da determinação, né? Eu sempre tive isso, né, desde que comecei na vida pública. Eu tive bastante militância política desde da juventude, né? Vim do movimento estudantil, da militância política partidária. Me elegi muito jovem também, deputado federal, né? Eu tenho minha primeira eleição aos 22 anos. Caramba! De idade. Que maneiro! E algo que eu sempre tive muito dentro de mim, que é justamente o nosso papel quando está exercendo uma função pública, quando está num cargo público, é justamente motivar as pessoas, mas mais do que motivar, brigar e trabalhar para que existam oportunidades. Perfeito. Que as pessoas possam ter oportunidades Perfeito. de desenvolver o seu talento, de desenvolver o seu trabalho, de desenvolver a sua vocação, né? E muitos talentos, muitas vocações, elas são desperdiçadas no nosso país, infelizmente, por falta de oportunidades. E através do poder transformador da boa política, que tem que ser feito, né, com experiência, que tem que ser feita com dedicação, com vontade, com boas intenções, é que pode levar isso à realidade, com todos os problemas que existem. Né? A gente vive num país cheio de problemas, um país desigual, um país onde a vida é dura, onde a maioria das pessoas tem que enfrentar uma batalha diária muito grande para prover o seu sustento, para dar um futuro à sua família. E a nossa obrigação é justamente trabalhar para que as oportunidades sejam cada vez melhores. E aí eu te pergunto, como é que tem sido essa tua experiência dos primeiros anos de mandato? Como é que você sentiu na prática? Teve uma frustração de achar que eu queria fazer mais e não consegui? Ou também teve uma sensação de realização? Poxa, apesar de não ter feito, não
ter alcançado tudo o que eu planejei ainda, mas a gente já conseguiu avançar muito. Como é que foi essa tua aí, mudança de lado do balcão? Certo. Então, Léo, do outro lado. Na verdade, a gente está 1 ano e meio, né? Está 1 ano e meio como vereador. Então, estou como... E você entra na política, e como era tudo zero na vida do Amós em relação à política, eu me preparei muito para uma campanha que deu certo. Me preparei para estar ali dentro, mas por mais que você se prepare, você chega ali a algo novo. Por mais que você se prepare, parece que você cai de paraquedas. E você tinha uma expectativa, eu vou mudar o mundo. Quando eu entro, eu falo, eu vou mudar o mundo. E que, na verdade, não é bem assim. Eu sempre tive esse dinamismo, essa proatividade de querer fazer, de ir, e não, só depende de mim, vamos lá, tal. E quando você entra dentro de um parlamento, dentro de um legislativo, principalmente, você vai entender que, na verdade, tudo se depende de um conjunto. Isso tudo se depende de uma aprovação, de um entendimento da casa. E assim, eu não vou dizer frustração, porque você aprende a entender o contexto. Mas eu imaginava que eu poderia fazer muito mais do que posso. Eu costumo dizer, Léo, que o vereador, como estou como hoje, ele nada mais é do que uma ponte. Como assim, Amós, uma ponte? É o cara que ele liga o problema a alguém que tem a solução. No máximo é isso. Você faz esse caminho, essa ponte de acesso, só que você não tem a outorga, você não tem a caneta na mão, você não tem a chancela que para diz... executar. Para né? executar. Eu acho que quando a gente fala de legislativo, o sentimento de falta é essa. Cara, eu queria executar mais, eu queria fazer mais, eu queria investir mais, E você acaba entendendo que você é uma ponte. A gente tem um slogan do nosso mandato, que é o meu gabinete é a rua. E não há lugar melhor de você captar problemas para fazer ponte, para se transformar em solução, do que a rua. Eu entendi isso no início do mandato. Eu preciso estar na rua, preciso estar visitando a comunidade, eu preciso estar andando pelas escolas, eu preciso estar no posto de saúde. E eu acho que esse papel do legislativo, não só o papel de fazer as leis, fiscalizar, de aprovar o orçamento, ou seja, apontar as prioridades, mas ele é um papel que complementa o executivo quando, né, você tem à frente do executivo alguém que compreende e respeita a posição dos parlamentares que foram eleitos também da mesma forma, pelo voto da população. Quem sabe usar isso bem melhora o seu desempenho no executivo, porque os problemas das cidades, ele ocorre no dia a dia, né? Cada bairro, a todo minuto está acontecendo alguma coisa. A cidade é viva, as pessoas estão vivendo ali, andando nas ruas, indo para o seu trabalho, voltando do seu trabalho, indo para o seu lazer, voltando do seu lazer, as crianças indo para a escola, voltando da escola, indo para o hospital, enfim... indo no supermercado, então tudo, a vida ela vai se desenvolvendo. A vida não para, né? E os problemas acontecem no dia a dia. Então, quanto mais representantes, pessoas para fazer essa ligação, que no caso é a essência do papel do vereador, do parlamentar em si, mas em especial do vereador que está ali na ponta, né? Na ponta, né? É fundamental para alertar. Você consegue ter uma visão muito mais ampla dos problemas da cidade, você atuar muito, muito melhor, né? Então, mas eu quero te dizer que é muito animador ver, né, um jovem que opta por fazer esse trabalho, por enfrentar a política, porque o político ele tem que ter coragem. Tem que ter coragem de botar a sua cara a tapa, tem que ter coragem de olhar nos olhos das pessoas, tem que ter coragem de, quando tem que cobrar, quando tem que enfrentar algo, às vezes quando tem que assumir uma posição difícil, uma decisão difícil, mas que a gente tem convicção de que aquilo é o melhor, ter a coragem de assumir. Então a política ela é uma atividade que requer como um dos seus atributos ter coragem, senão você não desempenha o seu papel. E no teu caso, né, eu conheço a tua história, né, aqui conversando
com o pessoal que está nos assistindo, né? Eu sei que você já era muito bem sucedido em outras atividades. Você era um pregador extremamente respeitado e conceituado, né? Que faz ainda pregações em muitas cidades, não só na tua cidade, mas muitas igrejas, em muitas cidades. Então, assim, quando você abre mão de estar exclusivamente em algo que você já tem sucesso para enfrentar e dedicar o seu tempo, o seu trabalho à coisa pública, ela é um demonstrativo de coragem. Perfeito. Então a gente vai encerrar essa primeira etapa e na segunda etapa eu vou pedir para você falar um pouco mais dessa tua experiência de vida, né? Antes da política, da tua atividade fora da política, e falar um pouco também da nossa querida cidade de Teresópolis, né? Como é que está a cidade nesse momento, Maravilha. quais são os principais desafios, as principais expectativas, necessidades, enfim, conversar e conhecer um pouco mais dessa, que é uma das mais importantes cidades do nosso estado.